semana. Uhul! Abrindo do jeito que a gente gosta, falando de entidades. E vamos lá. Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Gostei das perguntas que vocês mandaram hoje lá no grupo. E muitas pessoas queriam entender, né? Como é que eu fico imune às energias negativas? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente fica imune? Será? Será que existe uma imunidade? Ou será que, tipo, isso é algo do fantástico mundo de Bob? Será que a cura não está da gente mudar o nosso olhar para o que é certo, para o que é errado, para o que é bom, para o que é negativo e positivo? Então, se na minha cabeça não tem nada de errado com o mundo e com as entidades, o quanto eu estou em paz? O julgamento está dentro de cada um de vocês. O mal está dentro de cada um de vocês. O mal está na sua visão, nos seus olhos, no seu julgamento, nas suas críticas, na maneira com que vocês escolhem continuar olhando para o mundo. E é isso que a gente está se curando aqui, dessa polaridade. No meu interessante ponto de vista, a gente vai ter paz na nossa vida quando a gente aprender a ser a comunhão, quando a gente olhar para fora e falar assim, não tem nada de errado com o mundo, não tem nada de errado comigo. Eu acabei de postar um videozinho falando um pouquinho sobre isso, assim, o quanto a nossa felicidade, a gente ainda depende de fatores externos. Tá errado? Tá errado? Você está dando o poder para os outros. E a gente está cansado de ver por aí histórias de pessoas que têm tudo e ainda assim não são felizes. Então, é o dinheiro que vai me trazer prosperidade? Era ter tido um pai amoroso e compreensível, que é a fórmula de felicidade? É uma mãe perfeita? Então, isso ainda é um papinho muito infantil que a gente, né? É a espiritualidade perfeita? É a entidade perfeita que vai me trazer felicidade? É uma escolha. Eu tenho um mantra que vocês podem anotar aí, que é um mantra que eu adoro, que fala assim: se os seus olhos forem bons, todo o resto será. Essa semana uma aluna postou uma frase também na página dela do Instagram que eu falei, eu amei isso, cara, explodiu o meu mundo. E ela estava falando que uma outra facilitadora, né, canalizou uma frase lá do mantra de cura, um código de luz, porque mantras são códigos de luz. Código de luz pode ser símbolo, pode ser numerologia, pode ser uma frase, pode ser uma energia, pode ser uma cor, uma luz, enfim, né? Não tem sem forma e estrutura, né? E aí ela trouxe esse código de luz que fala o seguinte: a luz venceu. O quanto se a gente confiar nesse mantra, se a gente começar a viver essa energia, todos os nossos problemas já foram resolvidos. E o quanto essa luz precisa vencer dentro de nós. O quanto a luz dentro de mim, ela é maior do que os meus piores pesadelos. Quando eu comecei a estudar espiritualidade, assim como grande parte de vocês, eu queria ser um ser de luz. E eu comecei a excluir todas as sombras possíveis e imagináveis, né? E parece que quanto mais eu excluía a sombra, mais infeliz eu ficava. Então, percebe isso? Que a perfeição mora no imperfeito? A gente vai ser problemático enquanto a gente continuar olhando com os olhos do problema, vendo o problema em tudo. De verdade, qual é o problema que vocês ainda têm? De verdade. Qual é o problema que vocês ainda escolhem sustentar e perpetuar? E se a gente começasse a olhar para os nossos desafios como não sendo um problema, sendo parte do nosso processo de evolução, não fica bem mais fácil, bem mais leve? É a aceitação.
Cada um vai ter, é, cada um nasceu dentro de um sistema, cada um nasceu com particularidades, mas dentro desse universo todo, todo mundo tem desafios e problemas. Vocês conhecem alguém que não tem um problema? Alguém que não tem um desafio? Eu não conheço. Vocês conhecem alguém que tem um relacionamento perfeito? Vocês conhecem alguém que tem uma vida perfeita? Vocês conhecem alguém que tem um corpo perfeito? Quantas mulheres que a gente olha e fala, nossa, essa é perfeita. Aí você vai lá, o flor de alecrim dourado tá lá fazendo mais uma plástica, e não julgo. Mas vocês entendem como é infantil isso dentro de nós? Essa busca pela perfeição? Inclusive no próprio mundo espiritual. A gente fica buscando, tipo assim, o arquétipo perfeito. Hoje eu fiz uma meditação aqui. Quem está lá no grupo do Sagrado Feminino? Dos 21 dias, dos arquétipos. E eu fiquei o dia inteiro hoje na pergunta, percebendo qual arquétipo a gente ia trazer hoje, a gente ia trabalhar, o arquétipo perfeito, né? E aí eu falei, uau, e aí senti, aí eu falei, bom, se não vai chegar nada, beleza, não vamos trazer, não vamos gravar áudio hoje. Aí deitei aqui para poder limpar, ajustar para essa aula, e aí me veio, né? Não, vai gravar o áudio agora. Eu falei, mas com qual arquétipo? Mas qual arquétipo eu vou usar no áudio? Vou mandar esse áudio para vocês, que esse áudio ficou bem legal. Alguém que está lá no grupo dos 21 dias, pode mandar para esse grupo, fazendo favor, o áudio de hoje, o último áudio que eu postei, fazendo favor? É, e aí eu falei, beleza, vou seguir meu saber, né? Vou seguir meu saber. E gravei um áudio e tal, e no final era isso. Qual era o arquétipo? Era uma luz, era uma energia. Eu não sei qual o nome do arquétipo. Às vezes a gente quer chamar a gente quer uma definição, né? É a Deméter, é a flor de alecrim dourado, é a pomba gira. E essa é a ideia desse grupo, a gente trazer arquétipos de cura. Ótimo. Mas hoje não veio um arquétipo. Ou melhor, o arquétipo é o uno, é o todo, né? E eu falei, nossa, que legal, né? Porque a gente ainda fica buscando essa separação. Sei lá, a Deméter é melhor, a Deméter a gente trabalhou ontem. A Deméter é melhor arquétipo de que, sei lá, Mãe Maria. Não tem melhor ou pior. Não existe. Enquanto a gente ficar buscando esse melhor, a gente está tendo que fazer um monte de coisas de errado. E se não tivesse nada de errado no meu universo? Muitos dos ataques espirituais que vocês estão vivendo ainda é porque vocês julgam determinadas energias. É porque vocês acham aquela energia errada. Obrigada, Sandrinha. Aquela energia escrota, aquela energia suja, aquela energia pesada. Existem energias que eu acho mais densa do que outras energias. Eu compartilho sempre com vocês as minhas experiências. Mas isso não quer dizer, para uma pessoa que nasceu no candomblé, na quimbanda, meu, tá tudo certo, mata a galinha. Tá tudo certo. Alimentar a entidade. Como é que eu vou julgar esse negócio? Quando a gente para estudar a própria mitologia, como é que os deuses, vários deuses faziam sacrifícios. Então, como é que eu vou julgar aquela entidade, né? Então, assim, não tem certo e errado. Existe aquilo que vai funcionar para mim até o ponto de eu ir criando elasticidade e aceitando, e aquelas energias vão cabendo dentro de mim. Então, eu acredito que para nós aqui nesse grupo, algo que a gente tem que trabalhar muito, e é o que eu tento fazer todos os dias, é o que eu faço todos os dias, na verdade, é ir convidando vocês a conhecerem um monte de coisa, um monte de energia, um monte. Onde vocês estão? Eu estou trabalhando. É você, Círio, chegou aqui, a mamãe está trabalhando. Vai brincar lá fora, por favor? Agora ela trancou, a Cleo trancou dentro do banheiro com a panela de brigadeiro. Ela passou no quarto do irmão, passou o brigadeiro ali, saiu correndo. Cleo, sem gracinha, por favor, que a mamãe está trabalhando. Vocês estão me tirando a atenção. Então é isso, assim, né? A gente realmente e criando essa elasticidade dentro de nós. A gente só apanha daquilo que a gente julga. Na hora que vocês olharem, que vocês perceberem qualquer tipo de entidade, igual quando eu mudei para cá, para esse apartamento, nossa, eu apanhei demais. Porque eu mudei para cá, eu queria fechar portal,
dos moradores de rua. Eu queria ficar limpando, porque assim me agredia ver aquela escassez, aquela pobreza. Mas quem estava sendo pobre e escassa? Eu que estava julgando. Para eles está tudo bem viver daquele jeito, eles estão ali. E eu que fico puta, meu, esses caras vão ficar sentados aqui o dia inteiro. Eu sou obrigada. Entendeu? Aí foi vários processos de cura em estar percebendo o quanto eles foram meus professores, meus mestres. E hoje eu já passo, essa semana eu passei a bicicleta, um freio horroroso, aí o cara, ó, oh, tia, tem que trocar pastilha. Eu falei, ah, é pastilha? Já trocando ideia já, entendeu? Experiências. Falei, nossa, verdade, é pastilha, eu vou atrás disso aqui. Valeu, mano, obrigado, tchau. Esses tempos atrás assaltaram uma loja aqui. Quem ajudou? Os moradores de rua, né? Eles acabam sendo cuidadores também do bairro. São uma energia que talvez a gente, não sei, poderia chamar de submundo, sei lá, né? Porque gosta de uma cachaça e tá tudo certo, mas estão cuidando também. Como pode melhorar? Então, assim, entende isso? É isso que eu quero que vocês comecem a criar essa elasticidade. A gente vai apanhar e sofrer ataque psíquico enquanto a gente tiver julgamento. Porque na hora que você falar assim, mano, tá tudo certo, isso ainda me incomoda um pouco, olha, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso ainda me toca as minhas dores. Esses tempos atrás eu estava na praia, e aí, numa praia aqui, chama Praia do Tombo, estava com as crianças, e de repente um casal acendeu um baseado. Aí eu falei, não, tá tudo certo, beleza. Só que, tipo assim, ele acendeu e ele fumou um baseado atrás do outro, tipo, em 3 horas, e aquele cheiro de maconha vindo na minha cara. Aí passou um pouquinho, o outro casal do outro lado chegou e sentou e acendeu um baseado atrás do outro, sem parar. E aí, assim, e aquilo começou a me incomodar. Tudo que incomoda, pega que o filho é seu, né? E é óbvio, tocou a dor da minha criança, aquele cheiro. Nossa, eu tenho pavor de cheiro de maconha, detesto. E aquele cheiro, tal, e aquilo começou a ir me ativando um monte de memória. Eu comecei a ficar desconfortável. Eu estava desconfortável, só que geralmente eu sempre vou embora. Eu sempre me retiro dos lugares, né? Os incomodados que se retirem. Mas nesse dia, eu tinha acabado de pedir uma porção, tinha pedido uma caipirinha, eu falei, eu não quero ir embora. E aí eu cheguei no moço, falei, moço, eu sei que você tá aí no seu good vibes, eu acho super legal, se eu não tivesse com os meus filhos, talvez eu ia até te pedir um pega, tipo assim, né, sendo legal, descolado, mas tá me incomodando. Se você tivesse acendido e apagado, tava tudo bem, mas deixa eu te contar, meu pai era dependente químico, né, isso aqui, nossa, eu já tô comendo um pastel, daqui 40 minutos no máximo eu tô indo embora. Você se incomoda de apagar, né? Aí na hora o moço olhou para as crianças, falei, tô com criança ali atrás, tal. O cara olhou, tal, falou, não, moço, desculpa, tal, barará. Então, para um cara no universo dele, tá tudo certo naquela fase, naquela idade que ele estava, um casal jovem, tá tudo certo. Eu tô virando uma véia coroca rabugenta, né? Aquilo fala sobre as minhas dores, né? Então, quando a gente passa por escassez, quando você vê alguém vivendo escassez, aquilo ativa os seus gatilhos. E aquilo vai. E é engraçado que a gente fica lidando com determinadas energias o tempo inteiro até aquilo parar de doer. Essa é a dor do meu pai e da minha mãe, sei lá se isso foi uma dor para eles. Talvez eu comprei o ponto de vista de que aquilo era uma dor para eles, está tudo certo, eles continuam fumando maconha até hoje. Então tá tudo certo. Eu que acabei comprando o ponto de vista de que aquilo era errado, de que aquilo era perverso, de que aquilo era erro, entendeu? Então, a sociedade vai colocando muita coisa em nós. Se você vai, de repente, existe algumas religiões na Índia e algumas religiões africanas, e algumas que é normal, você vai fumar no Santo Daime, todo mundo fuma maconha. Não tem nada de errado com a maconha. O problema é como as pessoas acabam usando isso no dia a dia e falando mal disso no dia a dia. E aí a gente acaba comprando o nosso julgamento. Nosso trabalho aqui não é acertar a entidade. Qual a entidade certa? O nosso trabalho aqui é receber de todas as entidades. O que me dói é aquilo que eu tenho que trabalhar. Ah, mas porque a fulana, a Kenga lá do meu trabalho é macumbeira. Opa, peraí. Você vem de um sistema evangélico, católico, apostólico, romano, as entidades da macumba vão te incomodar. Porque você foi projetado a rejeitar, a repulsar esse tipo de energia. Geralmente, quem repulsa entidades de álcool e drogas é quem teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó,
que teve desafios com a entidade droga e álcool, não é verdade? E essas pessoas, essas entidades que vão aparecendo no nosso dia a dia, elas estão aparecendo para que a gente é o espelho. O que eu tenho que trabalhar aqui em mim para eu parar de ressoar? Porque na hora que a escassez, aquele tipo de energia, não, né, tiver curado dentro de mim, na hora que eu fizer as pazes, na hora que eu aceitar que tá tudo certo. Eu precisei passar por tudo isso, meus ancestrais precisaram passar por tudo isso, para que eu aprendesse a dominar isso em mim, não a julgar isso, não a excluir isso da minha vida. A exclusão nunca cura. A exclusão nunca é a solução. A solução é sempre um olhar amoroso para esse tipo de situação de energia. Então, quem passou por abuso vai ver alguém que abusa e vai ficar com ódio do abusador. E o que que acontece com a gente? A gente se torna um imã de abusador. Porque dentro de nós a gente se compromete a acabar, matar com todos os abusadores da face da Terra. É possível isso? A gente vai conseguir fazer isso? Hum, Obrigada, amor. Eu quero é água. Você pega para mim? Mas pode deixar aqui? Tá dando para entender o que eu estou tentando dizer? O que que ainda me dói? Será que eu repulso tanto porque eu tenho medo de não controlar essas energias, assim como talvez os meus pais não quiseram controlar? Por isso que eu repulso, né? Então, talvez realmente o nosso desafio aqui é aprender a controlar. E como que eu vou controlar isso? Excluindo, enfiando dentro da igreja evangélica, fazendo pacto de nunca mais beber, de nunca mais fumar, de nunca mais. Entende? Não, é enfrentando, é achando o meu equilíbrio. Por que que eu tenho essa compulsão? Se eu tenho medo, se eu tenho repulsa, é porque eu tenho medo de que esse negócio me controle, me domine. Na hora que eu entendo que os meus ancestrais, talvez, usaram isso como fuga, usaram isso como ciência, usaram isso como uma forma de se conectar com o divino, beleza, isso é um problema do meu pai e da minha mãe. Agora eu sou livre para poder experimentar e para poder perceber o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. O Axis fala muito sobre isso, assim, é, a gente está aqui para poder experimentar a vida. E tudo é um código de luz. Na minha cabeça, tudo é um presente. Tomar uma caipirinha é sensacional. É uma delícia, né? Então, para mim né? Eu gosto. É, só que eu aprendi, só que se eu tomar demais, vai me dar uma puta de uma ressaca, eu vou vomitar, eu já sei o caminho, né? Então, eu sei aonde eu tenho que parar, na segunda, né? Então, pronto, achei meu limite, demorou, mas eu achei. Então, é isso que a gente vai descobrindo com essas entidades, com esses seres, com tudo aquilo que a gente não gosta. O que você quer para eu gostar de tudo? Ou você gostar de tudo não quer dizer que você tem que comer, que você tem que beber, que você tem que usar, que você tem que dormir com aquilo. Mas você entender que aquela pessoa precisa daquela solução, daquele grupo, daqueles vícios, daquele tipo de energia. Para uma pessoa que nasce num clã, né, de interessante ponto de vista, ah, é, dentro de um sistema onde pessoas matam pessoas, são assaltantes, são bandidos, são criminosos, tá tudo certo. Tá tudo certo para uma mulher ir lá engravidar de um cara na cadeia. Tá tudo certo para aquela criança que tipo que vai crescer com o pai preso. Esse é o ambiente daquela galera, entende? Não tem nada de errado com aquele ambiente. O problema é a gente que olha de fora e acha que aquilo está errado, né? Então, quando eu julgo, gruda em mim. Para determinadas energias não grudarem em mim, eu preciso tirar a cola, o velcro, o imã. O julgamento é o imã que faz aquela energia vir bater em você e grudar. Hoje, quando eu olho para coisas, né, eu falo, eu estava assistindo uma aula do Dan Heer esses dias, né, e ele falava muito sobre isso, assim, quer ficar livre de problemas para sempre? Aprenda a usar o interessante ponto de vista.
Essa é a ferramenta, quem é do Axis sabe, né? Essa ferramenta ela é a mais difícil. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que vocês têm esse ponto de vista sobre isso, né? E o meu trabalho aqui hoje como terapeuta, como mestre de mim mesma, é criar um espaço onde tá tudo certo, meu. Quer beber, quer pular da ponte, quer sofrer com isso, quer experimentar isso de novo, ok. O que que a gente vai fazer? Não dá para mudar todo mundo. Julgamento é o que? Julgamento é papinha de demônios. É isso que eu quero que vocês ponham na cabeça. O julgamento é o imã, é a colinha, é a papinha de demônios. Quanto mais julgamento eu tenho, o lance é você olhar para tudo e falar, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Kézia, mas está errado. Quem falou? Quem falou que isso está errado? Vai estudar o sistema do cara. É isso que as constelações fazem, né? Então, dentro daquele sistema, é certo matar, roubar. Dentro daquele sistema, é certo se vitimizar, mentir, entende? Criar dívida, tá certo. É a comunicação, a linguagem de amor de cada sistema. É isso, é assim que eu quero que vocês olhem para as coisas. Parece até meio infantil, parece. As pessoas falam muito assim, vocês estão defendendo. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo da Cláudia Raia falando que a Cláudia Raia, ela contando no vídeo, né, que ela cresceu sem só com mulheres, não tinha homens naquele ambiente, quer dizer, elas cresceram sem a figura do masculino e cresceram, interessante ponto de vista, sem o limite do pai. E aí, com 12 anos, ela dá um vibrador para a filha dela, né? Interessante ponto de vista, eu acho esquisito, mas ok, como pode melhorar, né? Isso é um contexto ali né, da vivência, da história delas, enfim, eu não tenho que julgar isso, mas na hora eu achei mega esquisito. Eu já tinha visto muitas pessoas criticarem essa fala dela. Eu não tinha ouvido no contexto que ela fala, que ela traz essa informação, tal, né? E aí hoje eu assisti esse vídeo, eu falei, uau, como pode melhorar, né? E aí eu fico me trabalhando essa flexibilidade de receber essa informação, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, com 12 anos, né? Eu já fazia, será que eu já me masturbava? Será que eu já tinha? E eu fiquei tentando lembrar como eu era com 12 anos, né? Burra, bobinha eu não era. Bobinha eu não era. Mas ok, tá tudo certo. Então, gente, no sistema dela ali, tá ok. Explora seu corpo. Eu sei o que que você tá fazendo, explora seu corpo, beleza, né? Eu vi hoje lá no Iraque que eles aprovaram uma lei que as crianças podem casar a partir dos 9 anos. Aprovaram essa lei lá, do casamento permitido a partir dos 9 anos, né? Acabando com a infância. Beleza, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu não sei qual é a cultura deles. Gente, isso é histórico. Eu não sei, não quero saber. Se foi aprovado é porque tem um monte de gente que talvez tenha o mesmo tipo de ideia de ponto de vista. Não é verdade? Então é isso que a gente tem que começar a criar essa e a gente vai experimentando. A gente teve um governo aqui no Brasil há alguns anos atrás, né, que o cara era mais conservador. Funcionou? Agora a gente está tendo de novo a linha lá. Peraí, eu não entendo de esquerda. Tá funcionando? Gente. Então, assim, não tem certo e errado. Funciona para uns, para outros, não funciona. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. E tá tudo certo. Agora, dentro de nós, é esse ponto de comunhão. E assim, a gente tem que aprender, às vezes, assim, a não defender o ponto de vista de ninguém. Porque quando eu vou defender o ponto de vista do que é certo, do que é errado, o que que vai acontecer? Eu acabo tomando um partido. E quando a gente toma um partido, a gente é o quê? Partido. E hoje no meu trabalho, eu lembro naquela época de política, todo mundo, em quem você vai votar? Eu falei, vocês não têm que saber em quem eu vou votar. Eu não preciso expor o meu voto, né? Algumas coisas eu falo, tal, do que eu acredito, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, mas o meu trabalho aqui é ir criando essa elasticidade de conseguindo receber de tudo. Eu preciso, interessante ponto de vista,
Nossa, eu falei, eu preciso justificar meu voto. Foi esse ano, ano passado, que teve eleição, né? Eu não votei. Estava viajando, mas ok, tá tudo certo. Então é isso, eu faço pergunta. Né? Meu voto vai mudar alguma coisa? Enfim, não tem. É eu. Esse ano eu não quis votar. O ano passado. Aí tem gente que fala, mas você tem que exercer o seu. Gente, eu sei o poder que eu tenho que exercer, e eu sei o poder que eu exerço, né? Só que as pessoas estão muito chatas. Elas estão querendo impor a realidade delas, isso é certo, isso é errado. Então, tomem cuidado para vocês também não serem tiranas dentro da espiritualidade. Vocês têm que fazer isso. Não. Isso é certo? Não. Vocês têm que experimentar o que vai funcionar para vocês. E a minha experiência nesse mundo espiritual é isso. Daquilo que eu estou apanhando, eu falo, eu estou julgando, eu não quero receber, é difícil para mim ainda receber. Então, eu olho para algumas entidades, eu falo, olha, ainda é difícil para mim receber disso, mas eu quero muito ter esse olhar de compaixão, esse entendimento, essa inteligência divina. Porque não foi isso que Jesus fez? Juntou todo mundo. Então, no meu ponto de vista, isso é a consciência, né? A gente conseguir ser esse espaço, eu não preciso nem verbalizar. Talvez eu vou conseguir juntar todo mundo, não sei. Mas dentro de mim, o quanto já cabe de tudo isso no meu universo? Cabe bastante. E é tão gostoso porque, assim, são espaços que quando a gente consegue ficar em paz com algumas energias, essa semana eu usei o exemplo do cara que abusou um recém-nascido, né? Não sei se vocês viram isso. O cara estuprou uma criança de 5 dias, um recém-nascido de 5 dias. Um avodrasto da mulher. E na hora eu falei, puta que pariu, cara, que merda. Então, primeira coisa o que vem é o julgamento. E depois, o que que eu tenho que fazer? Fluxo de energia, divino Criador que habita em mim, me mostra a escolha mais divina e amorosa que eu posso ser, que eu posso fazer. Porque se eu entro nessa energia e vou julgar, filho da puta, e entro lá e gravo um vídeo e começo a falar disso, o que que vai acontecer? O que que acontece com a minha vida? Eu não sei se vocês seguem aquela atriz, a Stephanie Brito, não, como é que é? Não, não é Stephanie Brito, não, é uma outra. Ai, gente, ela é muito feminista. Felipe. Ela é muito feminista. Cara, ela só apanha. Olha para vocês verem como as mulheres feministas apanham, cara. É uma burrice. É uma burrice, cara. Apanha demais, tanto que agora a última filha dela foi embora, né? Porque acho que não aguentou ver aquela mulher falar tão mal do pai dela, né? Então assim não é gostoso. Isso não é quem escolheu, quem deu para aquele cara? Foi a filha? Né? Foi a mãe, ela que escolheu, né? Então ela que tem que dar conta de digerir. E talvez ela não tenha nem que digerir. Ok, devolve para o pai, para a mãe. Eu não tenho que consertar esse homem, eu não tenho que consertar ninguém. Todas as vezes que vocês tentarem, estiver percebendo que vocês estão tentando consertar alguém, imagina o pai e a mãe atrás daquela pessoa e fala: toma que o filho é seu. Inclusive entidades. Percebeu algumas energias no seu campo? Peraí, cadê seu pai, sua mamãe? Não, toma. Porque vocês estão em um lugar de resistência. Resistência e julgamento é papinha de demônio. Faz sentido? Aliás, eu quero que não faça sentido, eu quero que vocês experimentem isso no dia a dia de vocês. Vocês vão começar a julgar. Aí lembra, para, não vai adiantar. Se eu continuar para esse caminho, eu vou ficar com raiva, vai arrebentar os meus círculos, eu vou me encher meu campo de entidade, eu vou ficar totalmente arrogante e ignorante, né? Então, é isso aí, devolvendo meu marido. Isso é a melhor coisa. Toma aqui, papai, mamãe, ó, toma que o filho é seu, lavo as minhas mãos e vou cuidar do meu rabo, tá? Então é isso que a gente precisa treinar, ficar com o que é nosso. E assim, e dar conta de digerir, né, a nossa história, o nosso pai, a nossa mãe. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, é muito engraçado assim.
Porque a gente vai encontrando pessoas por aí que é seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, seu pai e sua mãe, tudo quanto é lugar, né? E aí você fala, não, eu já aceitei meu pai e minha mãe, né? Aí, beleza, aí tá ali. A vizinha é igual sua mãe, o porteiro é igual seu pai, né? É desse jeitinho. Não adianta, gente, brigar com essa realidade, não, nunca resolveu. Nunca resolveu. Nunca vai resolver. O que resolve é você respeitar o que é do outro, mesmo que seja pais falecidos. Sim, gente, ninguém morre, né? A gente só realmente desacopla do corpo, mas a nossa consciência tá aí. Com certeza tá aí, né? Então, a morte é um outro julgamento ridículo que a gente tem. Eu sei que, né, eu ainda me dou muito mal com a morte, né? Mas assim, lidar bem com a morte também é um exercício da gente aceitar as escolhas, né? Sair do mimimi com quem morreu, com quem está escolhendo morrer, né? E aí a gente vai trazendo cada vez mais consciência e mais leveza para o nosso campo. Se está pesado, sempre que vocês perceberem que tem algo pesado, não é de vocês. Vocês estão tentando mudar alguma coisa, vocês estão tentando curar alguma coisa, vocês estão tentando segurar alguma coisa para que não grude no outro. Hoje mesmo eu atendi, cadê? Atendi uma, não vou falar quem que é, mas atendi uma cliente hoje e, nossa, e aquele pau, né? Tiro, porrada e bomba. E eu falei assim, começa a se despedir dos seus pais. Começa a aprender a ir se despedindo do pai, da mãe, das coisas do pai, da mãe. Porque, assim, o quanto a sua vida está um inferno porque você está tentando segurar os seus pais na vida. E não vai resolver. Talvez resolva por um determinado período. Entende? Mas você vai lá, tranca no seu corpo, de forma inconsciente, é óbvio, a gente não tem consciência às vezes, né? Lá, através do meu pai, ataque espiritual. Pois é, sofrendo ataque espiritual por conta do pai. Deixa seu pai com as entidades dele. Deixa sua mãe com as entidades dela. Gente, eu falei isso na semana passada, até falei com essa aluna hoje, porque o pai e a sogra moram com ela. Eu falei, mano, se fosse assim da sua casa, do seu pai, se eles morassem na casa deles, o que que eu ia falar? Deixa eles com os portais, com as entidades dele, não mexe. Só que como está na minha casa, eu vou mexer. Só que quando eu tiro essas entidades, eu fecho esses portais, que o meu pai, minha mãe, minha sogra, o papagaio e o periquito estão abrindo, eu estou deixando de nutri-los. Porque às vezes o que deixa meu pai e minha mãe vivo é os demoninhos, entidades, que estão se alimentando através do corpo físico deles. Então, o que que a gente tem que fazer? Olha, sinto muito, papai e mamãe, tá na minha casa. Ou eu, para deixar meu pai e minha mãe viva, eu vou ficar aguentando esse chiqueiro na minha casa, essa putaria. Ou eu tenho que me posicionar e falar, desculpa, a casa é minha, a vida é minha, esse negócio está muito pesado para mim, eu vou fechar. E aí, e vai se despedindo, porque daqui a pouquinho eles perdem a fonte deles ali de energia e eles vão embora e passou da hora. Tem pai e mãe que já passou da hora de vazar na braquiária, tá dando trabalho, tá enchendo o saco. Tem gente que tem que morrer para outros viverem. Parece cruel isso que eu tô falando, mas não é, é verdadeiro. Tem mãe que adoeceu, tem pai, não é seu pai mais, não é sua mãe mais. É um encucado de entidades que não vai mudar, que tá aí para encher o seu saco. Então, assim, você não vai matar, por favor. Você não vai lá e desganar. Não, não é isso que você tem que fazer. É só você parar de dar papinha para essas entidades, para esses seres que o trabalho vai sendo feito, seja a permissão para quem quer ir embora, ir embora. E quem quer ser curado, vai ser curado. Então, muito do ataque espiritual é isso. Vocês estão se envolvendo em coisas que vocês. Teve uma vez eu sofri um ataque, eu já contei essa história para vocês. Eu estava sofrendo um ataque fodido. Teve um cara, o Michael contratou um professor de uma academia lá em Rifaina. Eu já tinha visto na mesa que não era contribuição contratar esse cara, mas beleza, ele desesperado, com o negócio humano dele, contratou o cara porque não tinha outro professor. Beleza, esse cara, sei lá, se apaixonou por ele, eu não sei se ele deu moral pro cara, enfim. E esse cara começou a fazer macumba para mim, começou a fazer magia e tal. E naquela época eu era muito bocozinha ainda, assim, tipo, eu ia de entidades até a letra T.
Eu tinha um limite ali, então eu não olhava para magia negra, para energia densa, submundo, escuro, não. Não olhava, né? Eu era ainda tipo assim, a Barbie da consciência. A Barbie da, ó, sensacional. Beleza, aí eu comecei eu chamei vários terapeutas, 5 terapeutas sírios, chamei 5 terapeutas para resolver o problema. Ninguém resolveu. Não porque elas não eram boas, porque assim, eu precisava aprender a resolver o problema, né? E aí, na hora que eu percebi a energia, eu falei, cara, por que que eu tô apanhando dessas entidades aqui? Porque eu tava tentando segurar meu casamento, salvar meu casamento, proteger o Mikael, proteger meus filhos. Aí eu falei, cara, essas entidades, o que que elas querem? O Mikael, beleza? Elas querem me separar do Mikael. Falei, tá aqui, mano, tá fá, toma. Se o outro quer ser papinha de demônio, o problema é dele. Se o outro não sabe controlar o fogo no rabo, se o outro não sabe controlar o álcool, droga dele, o problema é dele. Isso não é problema meu. Eu não sou babá de homem, de marido. Entende isso? E aí, na hora, eu chamei as entidades, percebi a energia. Eu falei, deixa eu te falar, que vocês querem me fazer separar? Nós já estamos separados, já estava separado. Eu falei, mas ok, então vocês podem me ajudar a vazar daqui? Eu falei, eu quero vazar, vocês ficam com ele, fica com a academia. Nossa, o que vocês que toma? Tá aqui, ó. Não, eu não quero, tá tudo certo. A mãe também estava no espaço de tipo, meu filhinho, meu tesouro. Eu falei, toma que o filho também é seu, tá tudo certo, fica. Olha, eu tô. Como pode melhorar, né? E aí isso fui soltando, e fui soltando, fui soltando, fui soltando. E, por fim, o cara pediu minha casa, não achei outra casa para alugar em Rifaina, e aí fui obrigada, que mal, péssima, a mãe mudar para praia, que eu falei, não vou voltar para Franca. Até tentei voltar para Franca, não deu certo. Eu falei, vou realizar meu sonho de ir para praia. Era tudo que aquelas entidades queriam, me mandar para puta que pariu. Eu falei, me manda para um lugar gostoso, por favor. Então me ajuda a sair daqui, entende? Então, tudo tem uma força. E aí você tem que entender o que que aquela entidade, o que que aquela energia está querendo. É para desfazer casamento? E aí eu fui percebendo uma coisa também. Eu queria separar. Se aquele negócio chegou no meu campo, é porque eu também queria separar e era a desculpa perfeita eu falar para o Mikael, seu filho de Kenga, que você agora me arrumou uma bicha maconheira para encher meu saco. Eu vou largar por sua causa, porque eu não tinha coragem de falar, né? Que ele era perfeito. Como que você larga de um cara perfeito? É difícil, cara. Aí eu tinha que arrumar um problema para conseguir falar, tá vendo, seu macumbeiro? E barará, barará. Enfim, então eu tinha a desculpa perfeita para me separar. E aí foi construído esse cenário. Mas aquilo tudo só ficou no meu campo porque, de alguma forma, eu estava manifestando. Eu queria sair daquela vida, eu queria mudar daquela vida, eu estava de saco cheio de tudo aquilo. Então, inclusive, a macumbinha foi um espaço, porque na hora que eu vi que eu estava apanhando de umas bruxinhas, kids, eu fiquei muito puta. Falei, cara, eu tô apanhando de bruxa, entendeu? Não é possível, cara. Eu, a rainha da consciência, a dama da consciência, apanhando essas bruxinhas. Ah, desculpa, eu fiquei com muito ódio de mim. Falei, eu sou muito cretina. E aí foi quando eu fui trazendo o meu poder de entender de energia de A a Z, incluindo o K, o Y, o W, aquelas letrinhas que tiraram do alfabeto, eu fui incluindo. Falei, cadê as energias que não estão incluídas que eu quero olhar, né? Eu brinco, eu ainda não fiz, mas ainda vou fazer curso de voodoo. Não para fazer voodoo mal para as pessoas, mas para entender essa energia. Então é isso, meus amores. É assim, a gente tem que entender se tem alguma coisa chegando na nossa vida, a gente abriu a porta, o portal, a porteira, para essa energia chegar. E às vezes a gente olha como sendo uma energia horrorosa, maligna, pervertida, do mal. Ai, mas eu sou uma flor de alecrim dourada. Não seja agressivamente verdadeira com você e se separa. Só que a gente é muito medíocre, a gente não tem coragem de viver a nossa verdade ainda. De 0 a 100, o quanto vocês estão vivendo a verdade de vocês? Ó, para mim me veio 40, eu já sei, mas ok. Então é isso, a gente tem que ir vivendo e tomando essa coragem de ir vivendo a nossa verdade. Doa quem doer, porque eu não estou aqui para agradar o Mikael, para agradar meus filhos, para agradar meus pais. Eu estou aqui para me agradar. É isso, né? 1%. Mas vamos lá, Gê. Mas é isso, a gente ainda é muito infantil ainda. A gente quer agradar papai, mamãe, Deus, né? Só que a gente agrada eles sendo a gente. Só que parece que, tipo assim, mentalmente, eles vão falar: você é o tipo de pior mulher do mundo. Mas no coração ele sabe que eu não sou.
Meu pai pode até verbalizar isso, foi um demônio que verbalizou isso para poder me destruir, quase me destruiu. Então, hoje, entendendo esse mundo espiritual, entendendo de 0 a 100 o quanto meu pai é meu pai, como pode melhorar, né? Veio uns 20% aqui. Então, quer dizer, eu sei que na hora que ele vai falar algo para mim, eu sei que não é ele. Então, eu vou dar moral, eu vou deixar a energia dele me destruir. Gente, vocês estão brigando com um monte de liquidificador. Tem um bando de gente endemoniada. E o que a gente é? O que é demônio nessa realidade? É uma programação. O cara vira uma programação. Ele é um trem que fica rodando ali, aquela entidade que, tipo, entendeu? Ele não sabe nem o que ele está falando. E aí vocês estão se permitindo se magoar, vocês estão se permitindo se corromper, vocês estão se vendendo para um liquidificador. Vocês estão brigando com o liquidificador. Vocês estão dando moral com o liquidificador. Entende isso? E é aqui que a gente tem que reconhecer. É uma porta? É um liquidificador? É um humano? Ai, não perde tempo, não. Deixa ele. Eu já percebi, é humano ou humanoide? Se é humano, eu falo, gosta de sofrer, gosta de dor e sofrimento, quer tomar chifre. Então, gente, vai criar trauma e drama, vai criar doença, vai tomar todas as vacinas do universo, deixa lá a pessoa fazer. Agora, a gente, às vezes, por não ser a gente, por não, né, aceitar a nossa esquisitice, a gente vai se corrompendo. E qual a igrejinha que você serve? Do liquidificador. Vocês estão ouvindo um liquidificador. Tá bom? E aí a gente vai criando aquelas ilusões, as mutações holográficas. Aí você vai vivendo uma vida lá, Jeane, 1%, cara. Ela tá vivendo a vida dela. Que é? E esse resto é o quê? É o que seu pai queria que você fosse, o que sua mãe queria que você fosse, o que a sua mãe, os seus filhos querem que você seja, o que a diretora da escola quer que você seja, o que o chefe da empresa quer que você seja, o que seus clientes querem que você chegue. Aqui, ó, banana para todo mundo. É aqui que a gente tem que ser rebelde, com causa, e falar: eu não estou aqui, não é por mal que eu não quero mais agradar meu pai e minha mãe, eu agradei até agora, não tá bom? 44 anos eu vou fazer neste domingo, 44 anos vivendo a vida deles. Eu acho que, assim, dá para achar um ponto de equilíbrio, mas 1%, eu tô nos 40, eu quero chegar aí nos 65, tá bom, eu posso agradar um pouquinho os outros, posso ficar aqui jogando cartas com liquidificador. Para mim já é divertido. Tem hora que eu quero, sabe assim, a imbecilidade, a estupidez na minha vida. Eu não quero gente muito consciente, não, porque a gente é muito chato. A gente leva Ô, tudo muito a Kézia, sério. Kézia, Pode falar. e aí, Marcela. Ó, bom, passando antes para dizer que estou sentindo falta das suas lives pelas manhãs, porque realmente os horários que você faz suas lives é o momento que eu estou indo para a empresa, então assim, eu criei uma rotina e você me tirou dela. É Tô verdade, eu sei. Estilei o caos na rotina, né? Gratidão, Mar. mudando um pouco de assunto. Eu que peço gratidão aí por tudo que você vem nos ensinando aí do seu modo de ser, que é diferente do que a gente está acostumado, né? E como É pode verdade. melhorar. E, Kézia, gostaria de saber uma coisa. Na semana passada, eu, por enquanto, ainda não trabalho, né, para fora com essa ferramenta. Eu ainda estou trabalhando com ela interna na minha casa, limpando as entidades tanto da gente quanto dos ambientes. E aí, na semana passada, eu precisava de uma resposta que o pêndulo, tudo que eu pergunto, ele me responde. Então, assim, com relação a essa não resposta, eu nunca tinha passado. E na semana passada, eu fiz uma pergunta que eu precisava daquela resposta, que eu estava angustiada, angustiada, angustiada. Nem sei se era pelo fato de eu estar daquele jeito que o pêndulo também não me trouxe a resposta. O que fazer quando o pêndulo não te dá a resposta que você precisa? É o nosso estado de ser que modifica ali aquela. Demônios, demônios. Porque o que que o É, demônio faz? O demônio, ele te desconecta do seu corpo e do seu saber. Ele coloca a gente num espaço de dúvida.
E quando você Uhum. traz a dúvida, você demanifesta toda a sua consciência, você demanifesta todos os seres de luz, você se desconecta da consciência. A dúvida, Sim, ela é um espaço que te desconecta. Então, cai para qualquer lado, é o que eu sempre falo. Vou para a direita ou para a esquerda? E aí, corpo direita ou esquerda? À esquerda, para a esquerda. Bem assim, bem rapidinho, sim, porque a gente começa a pensar demais, a gente vai entrando nas programações dessa realidade. Porque a gente fica tentando acertar. E lembra que não tem escolha certa e não tem escolha errada? A gente tem que sim, perceber, às vezes, o que vai criar mais. Esse ano eu apanhei muito aqui nesse apartamento, mas vocês não têm noção o quanto eu cresci espiritualmente, energeticamente. Então, assim, aparentemente parece ser uma escolha estúpida e burra. Só que eu precisava treinar a permissão. Permissão, eu acho que é o mais difícil para a gente, entende? Então, vocês estão tentando ainda fazer a escolha, vocês ainda estão na energia da Barbie da consciência, vocês estão querendo um mundo cor-de-rosa com bolinha azul. E tem hora que a gente vai ter que, entendeu? Ir para um lugar aonde você vai ter que se sobrecriar, se a permissão, se reinventar, treinar a energia, né? Porque se não tem esse estágio, né? A gente não consegue avançar nesse mundo espiritual também. E o avanço é o quê? É eu ficar mandando todo mundo embora o tempo inteiro? Gente, a gente vai ficar, vai morrer, né? Não dá para ficar mandando todo mundo então, embora o tempo inteiro. É conviver com todo mundo. sim. E sabe o que eu acho também? Quando eu fiz a pergunta, na verdade, eu gostaria que a resposta fosse sim. E eu acho que eu não estava preparada para ouvir o não. E aí Você ele ficou ali, aquele bambeando no meio ali, sabe? Nenhum, nem tá outro, vendo nenhum, como nem outro. vocês sabem a resposta? O quanto Como? vocês estão preparadas para poder receber um não da espiritualidade? Não, não é agora que você vai Exato, mudar. Não, não é exato. agora que você vai, sei lá, tipo, né? Enfim, coisas que vão acontecendo. Eu recebo vários nãos da espiritualidade. Eu sou bem rebelde ainda. E outra Eu ainda coisa, brigo. eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, se é uma coisa minha. Eu ainda não estou conseguindo criar perguntas. Eu, por enquanto, só consigo fazer as limpezas e tem funcionado muito bem. Mas fazer perguntas para as entidades, fazer perguntas ali ainda é uma tarefa bem difícil para mim. Eu sei que, vou falar até uma coisa meio estúpida, talvez. Você mesmo fala isso direto para a gente, que não tem forma e estrutura para nada nessa vida. E eu concordo de si também, mas não tem, assim, um manual de perguntas para lidar com essas Porque aí entidades? não é você, entende? Aí você está Uhum, querendo pegar algo, você está querendo pegar o universo e colocar ele numa caixinha de fósforo. sim, Então, assim, você está tentando controlar o processo, e entidades não é um espaço de controle, é um espaço de relaxamento e permissão. O que que eu tenho que aprender aqui? Um espaço de humildade. O que que eu tenho que uhum, aprender aqui ainda nessa empresa? O que que eu tenho que aprender ainda com uhum, com essa pessoa, com esse espíritozinho de porco? O que que a espírita de porca tem que aprender com os espíritos de porco? Porque a gente sim, vai, assim, indo para um espaço de tipo, ah, eu sou muito consciente. Gente, para, ninguém é. Ninguém, né? E a gente tomem muito cuidado com esse lugar de achar que vocês são melhor do que às vezes o morador de rua, o mendigo. Não, cara. Enquanto a gente estiver achando que a gente é melhor que o marido, que a gente ainda é melhor que o pai, que a mãe, nossa, volta para o final da fila. Isso não é o nosso lugar, né? Então, cada um escolhe o que escolhe porque precisa passar por aquelas situações, até perceber que a gente pode escolher diferente, que existe um mundo novo, um mundo mágico, mas eu consigo, o quanto eu consigo confiar nesse novo tempo, nessa nova era, nesses novos seres, o quanto eu consigo realmente, assim, sabe, ver amor em tudo, ou realmente, e entender que às vezes uma escolha que aparentemente não é amorosa, porque aquilo é o que vem do sistema daquela pessoa, é o que está certo para o sistema daquela pessoa. Nós sim. não podemos Tem ser alguma, juízes. tem alguma fala, Kézia, ou alguma... Por exemplo, nesse momento que eu fiz a pergunta que o pêndulo não me trouxe a resposta, eu fiquei bem nervosa, né? Então eu fiquei ali com aquela ataque cardíaca, aquela coisa assim, apreensiva. Tem alguma fala, ou a própria aqueles próprios ensinamentos que você deu, né, da limpeza, para poder destruir, descriar aquela situação, sabe? Aquele medo, aquela
Desde aquela qual angústia. idade você está olhando para essa energia? Sábado eu tive um chilique, né? Sábado Hum, eu estava mexendo no meu celular e de repente o Raul recebeu um pix da madrasta. Eu falei, mas como assim? Como assim é a madrasta mandando dinheiro para o meu tesouro? Nossa, eu fiquei, gente, eu comecei a babar. Eu comecei. Aí na hora eu já mandei para uma amiga, mandei para as minhas duas Dani, né? As duas amigas. Aí uma não respondeu, aí a Dani começou a rir. Ela falou: Nossa, cara, qual o seu grau de maturidade agora? Eu falei: 3 anos você me deixa surtar. Falei, eu estou aqui para desabafar. Eu estou só desabafando, dá um tempo. Eu falei, mas que cretina, quem ela tá pensando que é para ficar mandando dinheiro pro meu? Não, gente, eu fiquei louca. Aí eu falei, babei, babei, babei. Aí depois eu parei. Aí eu falei, deixa eu criar elasticidade aqui. Por que que uma outra mulher não pode dar dinheiro pro meu filho? Que ciúmes é esse? Aí eu comecei a me autoterapiar, depois que eu desabafei, dei meu chilique, né? E aí, essa pergunta ela é muito legal. De qual idade eu estou olhando para essa situação? Aí, na hora, a Dani falou assim: Nossa, cara, qual o seu grau de maturidade olhando para. Eu falei: 3 anos. É o meu brinquedo. Olha para você ver que pervertida, né? Meu filhinho, meu brinquedo, né? E, gente, e aí eu fiquei me segurando. Não, eu não vou perguntar, né? Por que que ela mandou dinheiro para ele? Eu não vou perguntar: Oi, Raul, tudo bem? E aí, amor, o que está acontecendo? Eu sou muito, tipo, impulsiva, assim, ainda sou muito reativa. Tenho melhorado bastante. Aí ele virou para mim e falou assim: Ah, eu vim aqui trazer o irmãozinho com os amigos no shopping. Aí eu já entendi. Ah, ela mandou o dinheiro para ele, porque ele foi levar o irmão com os amigos no shopping, então o dinheiro era para comprar lanche. Aí na hora eu falei, né? Aí eu acalmei. Falei, tá vendo, palhaço, Tchonga? Eu tava sofrendo à toa. Mas assim, é muito bizarro. Então, assim, a gente tem que. Tem hora que a gente é totalmente infantil, totalmente infantil. E é uhum. isso que eu tô curando agora, ciúmes, essa possessividade, essa arrogância e tipo, e achar que tipo assim, ninguém vai fazer melhor do que eu, vai. E tomara que eles consigam fazer. E eu preciso aceitar que outras pessoas sejam melhores do que eu na minha vida. Entende? Que outras pessoas vão nutrir mais os meus filhos do que eu. Porque é muita arrogância eu achar que eu sou boa o suficiente, assim, no sentido de, tipo, não tem ninguém melhor do que eu? Tem. É, gente, olha, é tiro, porrada e bomba. Eu sou Ok, pirracenta eu também. total, Giane, infantil total. Tem hora que, nossa, cara, Deus me livre e guarde. Eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que contar para vocês verem como eu sou cretina muitas vezes. Mas aí depois eu vou facilitar essa energia. Às vezes eu, desculpa a expressão, mas eu dou umas embucetadas que demora às vezes um mês para sair daquela energia, né? Ok, É a a birra da mesa de criança. identidade, É a birra da criança. sim. Eu tô com uma amiga que perdeu um bebê de 1 mês e pouquinho, né? Ele Ai, nasceu que merda. prematuro, ele nasceu prematuro e depois de 1 mês e pouquinho, antes de completar 2, ele faleceu, né? Tava ali precisando ganhar 500 gramas para poder ter alta. E aí pegou uma infecção e infelizmente não aguentou. A mesa de entidades, eu consigo ajudar a família? Então, depende. Porque assim, Hum, eu vi hoje, eu sigo aquela médium, é a Chayenne, eu sempre falo o nome dela, falo errado, Chay. E ela já tinha falado do bebê daquela Lexa, que eu nem sei quem é, essa tal de Lexa. E que ela já vinha porque avisando que essa é uma fanqueira. Então, essa é, Lexa ia ter algum problema na gestação, que era para rezar, ela vinha falando. Aí parece que o neném nasceu prematuro. E aí, quando foi esses dias para trás, ela falou numa live lá que, tipo, que ela tinha até dia 30 para fazer uma escolha. Porque, assim, a família dessa Alexa parece que é evangélica. E aí, pelo que vocês estão. Eu já tinha imaginado que ela era fanqueira. Aí, e por trás dessa carta, na hora que a mulher abriu o tarô para perceber as energias, diz que tinha uma anciã rezando muito. Então, de duas, uma. Era como se ela precisasse se converter para o bebê ser salvo, era algo assim. O que que ela ia escolher? Essa conversão, entende? E dentro dela, às vezes a gente quer provar, né?
Esse é um espaço ainda muito delicado, assim, que, poxa, mas eu não tenho direito de viver a minha espiritualidade? Depende, cara. Tem umas mães que são muito, olha, e evangélico é muito foda. Porque às vezes eles falam esse negócio às vezes, de Espírito Santo, que às vezes a gente, Espírito Santo, tem nada, né? Então, cara, eu já vi, assim, muita constelação que, tipo assim, eu vi constelador falando assim, volta para a religião dos seus pais, senão você vai morrer. Então, em todos os lugares que a gente prefere morrer do que dar o braço a torcer. Então, eu não sei, assim, eu tenho conversado muito com a egrégora da minha avó, numa constelação, a minha avó é católica, apostólica romana do catecumenato, tá? E numa constelação que eu fiz no ano passado, a minha avó, com a prosperidade, com a saúde, com todo mundo, com todos os mortos, as entidades, a prosperidade, tudo com ela, amarrada no pé dela, e do outro lado do campo, a gente, tudo fodido. Os tiros, porrada e bomba. E eu olhava para o campo e falava, gente, não é possível, minha avó segurou a prosperidade. Tipo assim, vocês têm que vir para o meu campo, para o meu lado, porque senão eu não solto. E aí, desde quando eu percebi essa energia, eu comecei a conversar muito, assim, com o campo e com a energia. E, tipo assim, e para mim, ok, tá tudo certo, posso até voltar a frequentar a igreja católica, porque para mim já não faz diferença mais, entende? Não é a igreja católica que vai me salvar, que vai. Mas num campo de energia ali, sem as bênçãos ancestrais, que é o que a gente fala muito na constelação, você não vai muito longe, entende? Com a desaprovação do seu sistema. Então, a gente tem que achar um caminho do meio. E, às vezes, o que que eu percebo, às vezes, muitas vezes, a gente querendo defender a nossa espiritualidade. Não, o que eu penso é certo. O que eu acredito é certo. E eu começo a brigar com a minha família. Tipo assim, não, você fica com o seu e eu fico com o que é meu. E vira aquela guerra de cabo de aço. Como é cabo de guerra? E lembra que a gente falou sobre ser a comunhão? E tá lá, domingo, minha tia, tudo na igreja com a minha avó. E na quarta-feira elas vão pra gira. Pronto, cara, tá tudo certo. Por que que eu vou brigar com uma anciã, com uma senhora? Né? Então, acha assim o seu ponto de equilíbrio, né? Vai viver a sua verdade, mas assim, tem verdade em todos os ambientes, assim como tem mentira também em todos os ambientes. Por que que eu tenho que defender o meu ponto de vista espiritual? Então, é isso, a gente, e outra coisa, a gente não nasceu naquele sistema à toa. Não foi à toa que você nasceu na casa da mãe evangélica. Não foi à toa, né? Então, eu acho que respeitar esse sagrado da nossa ancestralidade é muito importante. Então, a gente não tem força para poder brigar com isso. Então, faça a sua parte de pedir bênção, então eu converso muito, vó, abençoa a minha espiritualidade, abençoa o meu jeito de olhar, eu respeito tanto o seu, e eu realmente vou, eu estou em Franco e falo, vó, vamos na missa, vamos lá ver não sei aonde, eu gosto de ir, eu sou famosa é a igrejinha, adoro, né, esse mundo, de A a Z, né? E ela fica super feliz, então pronto. Kézia, no caso, em casa, a minha mãe, ela me iniciou espiritualmente, porque ela era espírita na época, né? A minha mãe, ela era buscadora, ela foi espírita, ela foi para Umbanda, foi para o budismo, me encheu debaixo da pirâmide. Por causa do alcoolismo do meu pai, ela queria curar a família, né? Daí ela virou evangélica, e aí eu fiquei indo na igreja com ela por 18 anos da minha vida. Mas aí eu não me encaixava mais e voltei para o espiritismo e agora eu sou mais universalista, né? E ela continua indo. Aí, como que. Eu não tenho essa. Como ela me iniciou no espiritismo, eu não tenho que, né? Tipo, às vezes eu vou na igreja com ela, mas para liberar a prosperidade, não preciso ir para a igreja Veja evangélica. dentro de você o quanto você briga com o espiritismo, com a religião dela, com as coisas Eu, eu, dela. eu, Você tem que perceber isso no campo, assim, o quanto. é, Porque na hora que você estiver em paz com
com ela, com a sua mãe, com as escolhas dela, cara, tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma se você vai no candomblé, no nisso, naquilo, 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 entende? Uhum. Você não precisa defender, tipo, para mim não faz mais sentido, e para mim faz sentido tudo, como pode melhorar, entende? Então, Uhum. tenta experimentar esse espaço de tipo assim, não é excluir o seu ponto de vista, é só criar essa flexibilidade, essa comunhão com. Porque dentro de nós, a gente adora uma rilinha com o ancestral. E a gente não tem força, a gente gasta muita energia para Uhum. poder ficar brigando, né? Então, é pedir bênção e o que se requer de vez em quando para presentear minha mãe indo com ela Eu no vou. centro de espírito tomar um passe, Uhum. né? Então, vai para esse lugar de ser o presente, de criar mais, né? Eu acho que a gente precisa, assim, a gente tem que Eu fui na ensinar as igreja, pessoas a serem isso. eu fui na igreja com ela para deixar ela feliz, aí eu facilitei um pouco lá, e a mulher do lado, do meu lado, Aí não, aí você não mexe, não facilite, entendeu? assim, respeite aquele Tava ambiente, tão pesado o culto, o pastor tava num Então, peso mas, que eu falei, mas tá vendo? Jesus! É o seu julgamento. Para eles ali estava tudo certo. Você tem É, que né? respeitar a casa do outro, sim. Ou você poderia ter perguntado: tem alguma entidade aqui que quer ser facilitada por Eu mim? perguntei. Aham. Quantas entidades querem receber facilitação que está de saco cheio de ser espírita, por exemplo? Aí você fala, ó, então sexta-feira, tal hora, a gente conversa, tá? Mas aqui nós temos que respeitar aqui esse ambiente. Isso é muito importante, né? Então, respeite o ambiente, a casa do outro. Não mexe sem permissão. Às vezes você vai até receber o convite, não, ó, preciso de alguma coisa aqui, tal, barará, barará. Aí você vai com É, aquela entidade específica e você conversa com ela. Mas, de repente, se uhum. você tentar fazer isso dentro do ambiente, a egrégora lá é maior do que. Não é que é maior do que a sua, Sim, mas naquele momento está ancorada aquela força ali, né? Imagina você dentro concordo. de um terreiro de macumbeiro, você fala, sou evangélica, e você botar fogo no parquinho, né? Ou vice-versa. Nossa Senhora. Aí vai lá, a sua pomba gira, lá no centro, no coisa Na igreja. evangélica, a sua pomba gira. Meu Deus, é muito louco. Você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer com entidades assim, eu não quero saber, é tipo, quem é, da onde elas são, o que elas são, da onde elas vêm, sabe? Porque senão eu vou julgar. Então, eu falo, olha, eu vou contribuir a partir do meu saber, né? Então vamos escolher diferente, vamos perceber, e às vezes, vamos facilitar um jeito entidades aqui para vocês verem que é interessante, ó. Todo mundo baixando as barreiras, vamos perceber todas as entidades que querem ser facilitadas. Verdade, verdade. Baixa as barreiras. Tudo que vocês não estão dispostos a soltar e liberar, vamos largar a mão de ser a pegadinha? Corpo solta, corpo libera, corpo transmuta, corpo atualiza. Todos os contratos, votos, pactos, juramentos, isso é super importante de fazer. Contrato que vocês têm com essas entidades, com esse clã, com essas religiões, com essas universidades, com essas seitas, com essas faculdades, né? Com essas doutrinas, esses contratos de batismo, tudo que mantém a gente presa e essas entidades presas também. Vamos destruir, descriar, dispar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar, conectando com a egrégora aqui do Conexão Espiritualidade, limpeza de entidades, conexão entidades, ativando códigos de luz, códigos estelares, códigos avançados. Aí eu estou imaginando já a mesa na minha frente, que eu não estou com a mesa aqui agora. Eu imagino a mesa aqui. Sabe qual é a sensação que eu tenho de cada mesa? É como se fosse uma nave. Cada mesa é como se tivesse uma nave e uma câmara de cura, tá? Então, a mesa, eu entendo, eu imagino ela como se ela fosse o painel ali, né? Os painéis, os botões de controle e tal. Então, chamei a egrégora do Conexão Entidades, vamos ativar a luz de câmara de cura, liberação de traumas e liberação de contratos espirituais. Vamos chamar a egrégora dos dragões para ajudar a carbonizar, queimar, dissipar, liberar, cancelar
todos esses contratos da maneira mais coerente e ascendidíssima. Me vem 3.600 entidades, tá? Que a gente está facilitando agora. Aí eu sinto aqui no meu cardíaco. É normal vir um arroto, vir esses gases, o olho lacrimeja, eu sinto um aperto. E vai falando para essas entidades, tá tudo bem. Vou pedir para que a gente seja lembrado do momento que a gente também recebeu o nosso livre-arbítrio. Vou pedir a conexão com a lei da verdade. Para que a gente possa lembrar, reconectar com o propósito divino, com o nosso DNA divino, com as nossas famílias estelares. Aí, geralmente, a gente tem que buscar, às vezes, um outro tempo, assim, para poder ficar mais leve. Respira. A gente pode escolher ser livre, mas é uma liberdade dentro de nós mesmos. Essa liberdade não está fora. É a gente escolher experimentar a nossa sabedoria, a nossa maestria, experimentar o nosso corpo, experimentar o que a gente veio para poder experimentar, o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, eu peço que a gente seja relembrados. E que a gente possa se sentir acolhidos, que a nossa equipe de trabalho, com os seres mágicos, os seres de luz, os seres da nova terra, do mundo novo, da nova era, possam nos acolher e nos ensinar a sustentar esse campo novo. Porque o campo anterior é mais seguro, a gente já sabe como funciona naquela doutrina, naquela religião, naquela forma e estrutura. E o que a gente está se preparando para ser, e o que a gente precisa soltar para poder ser isso, vem uma contração. Então, se acolha nesse momento. Eu peço o acolhimento da espiritualidade e eu acolho a mudança que se requer em mim, eu acolho a mudança que se requer no planeta. E a gente começa a acolher esse mundo novo também no nosso coração. E a mudança está aí, para quem quer experimentar. E vocês podem todos experimentar. Se não gostar, todo mundo pode voltar para aquele estado anterior. Mas se permitam acolher a energia do novo, do diferente. O diferente também pode ser bom. Em todos os lugares que a gente trancou o ponto de vista no nosso corpo de que as coisas vão só piorar se a gente mudar. Em todas as vidas, realidade, tempo, espaço e dimensão, que a gente trancou o ponto de vista no nosso corpo de que tudo que eu amo eu perco. Que está fazendo com que a gente não ame mais nada com medo de perder. Então, vamos restaurando a comunhão com o amor. A gente comprou muitas mentiras. Tem uma mesa que a gente trabalha, a Conexão Planeta Dourado. Então, fica a dica para vocês. Depois explorem Conexão Dragões, Conexão Planeta Dourado. E no Planeta Dourado, teve um dos fractais nossos que a gente vivia no Planeta Dourado. E no Planeta Dourado, eles colocaram um gás, chama gaslighting, né? Então, é como se a gente foi intoxicado com muitas mentiras. Então,
A gente tem medo de experimentar. Todas as vezes que a gente pensa em mudança, vem a tortura, vem as memórias de tortura, vem as memórias desse gaslighting, e aí a gente trava, né? Então, eu vou pedir para que seja restaurado, trabalhado em nós agora, todos os códigos do planeta dourado. A restauração do planeta dourado, para que a gente possa lembrar das câmaras de tortura e que nós não estamos mais nelas. É como se tivesse um programa dentro de nós que, se a gente escolher mudança, a gente vai ser torturado. Ou que, se a gente escolher mudança, os nossos serão torturados. Então, tudo que essa energia aí representa, vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincidir, denunciar, e que toda a egrégora, todos os seres da consciência, e que o planeta dourado seja restaurado dentro de cada um de nós. E a coragem de se atrever a olhar de novo para o futuro. Porque é como se a gente aqui na Terra, a gente vive em declínio. A gente está evoluindo, grande parte das pessoas estão evoluindo na Terra. Isso é uma programação. Tá todo mundo virando liquidificador. Todo mundo igual, cara. Olha para você ver peito, nariz, todo mundo ficando igualzinho, né? Muito louco isso. Então presta atenção. Respeite quem não dá conta, e é difícil. Hoje eu olho e falo, cara, eu entendo quem não dá conta de sustentar a consciência. Eu entendo, eu respeito, eu falo, meu Deus, eu acho que se eu não tivesse começado, eu não ia nem querer começar. Eu preferia ficar chapando o globo, fumando maconha, e tipo assim, sabe? Nossa, dá trabalho, cara, tá consciente, dá trabalho. Ativa muitos gatilhos, muitos medos. Então, quem vive aí, né? Como é que é aquela música? Fogo, cachaça e foguete, como é que é? Pinga, cachaça e aquela música. Ah, esses implantes distratores, né, dessas energias e tudo. É muito mais fácil a gente ficar alienado com rola, alienado com dinheiro, alienado com um monte de implante, de corpo perfeito, de vida perfeita, entende? Que enquanto eu estou preocupado com isso, a gente não está olhando para isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para esse macro, ativando a hiperconsciência dentro de nós. Então, é isso que muito dessa parte dessa realidade que é pessoas manipuláveis, pinga, farra e foguete. Eu sinto saudade, Lu. Mentira, agora eu entendi que a pinga, farra e foguete eu posso, eu me permito, mas eu fico bem atenta. Porque, nossa, às vezes depois é uns 3 dias limpando o tanto de implante que a gente acaba baixa frequência, aí a gente não lembra das escolhas que a gente fez sobre o efeito de drogas e álcool, no meu caso, álcool, né? Então, por isso que eu sei parar agora, 2 caipirinhas. E depois disso, ninguém lembra mais, né, do que fez. Cu de bêbado não tem dó. Eu contei para vocês que a Cléo fez comigo esses dias. Esses dias para trás eu extrapolei. Eu acho que eu fui para terceira caipirinha e uma cerveja. Gente, perdi o contato com a nave e tal. E ela louca para tirar minha sobrancelha. Eu contei isso para vocês? Aí, beleza. Cheguei em casa, e eu tava meio manguaçada, tal, deitei, e disse que ela falou, mamãe, posso fazer maquiagem e tirar a sua sobrancelha? E eu falei, e eu já tinha falado, não mexe na minha sobrancelha. Eu gosto da minha sobrancelha cabeluda. E disse que eu falei que podia. E dormi, deitei no sofá, dormi. Quando eu acordei no outro dia, eu falei, o que que aconteceu, cara? Eu não lembrava. Olha que ódio. Eu não lembrava. Por isso que é aquela piada, cu de bêbado e nem sobrancelha tem. Aí eu falei, puta que pariu, que merda, cara, não acredito. Então, a gente que tem mais consciência, a gente não pode arriscar, porque a gente perde a consciência muito facinho. Eles esperam a gente baixar a frequência como se tivesse o vau. Às vezes é 3 caipirinha, coisa que, tipo assim, meu, você não ficaria tonta de jeito nenhum, mas a gente fica. A gente fica bêbado sem beber, perto de gente bêbada. Porque a gente acaba ficando muito consciente da realidade, então tem que prestar muita atenção. É que esse rolê todo foi no final do ano, tinha 2 milhões de pessoas manguaçando aqui, eu estava bêbada sem sair de casa, né? Que todo mundo não tinha álcool no supermercado para comprar. Então, é orar e vigiar, tá bom? Fuma por tabela, é isso aí. Quer falar, Yara? Quero, Kézia. Oi, gente, boa noite.
Eu queria te pedir uma ajuda e para mim ver o que eu consigo ajudar. É o seguinte, uma cliente minha de 12 anos, a mãe dela constelou semana passada com pessoas no campo. E a pessoa que representou a menina falava assim que se ela delirasse muito, ela é como se ela estivesse olhando para as três mortes dela. Uma de envenenamento, outra de surra e outra de enforcamento. Tem como eu indicar você para fazer esse trabalho que você faz de assim, porque eu não tenho esclarecimento de como você faz assim, mas eu já vi você falar de resgate de fractais. Sim, porque qual é o problema? Quando essas memórias vêm à tona, geralmente quando a gente faz resgate fractais, quem já fez comigo, o que que eu falo? Não se apeguem nessas vidas, né? Mas é a mesma coisa de falar, passa super bonder e gruda nesse fractal. É a mesma Então, coisinha porque de falar. assim, ó, essa menina, a mãe foi fazer a constelação porque a menina um dia diz que é menino, outro dia diz que é menina, não se identifica com a mãe, as Nada, duas assim, é as alienígena. duas, Ela as é duas alienígena. não, isso, as duas não bate. O pai da menina é espírita, a mãe é filha de crente, testemunha Ah, de Jeová. Então é uma confusão. E a menina tá se cortando toda, é depressiva, pintou sim, o porque ela não cabelo sabe azul. se ela escolhe o pai ou a mãe. A mãe é evangélica, o pai é espírita, entende? E nenhum dos Uhum. dois está certo e os dois faz merda. Então, assim, esse senso de justiça é muito difícil a gente escolher um lado. O que tem que ensinar para essa criança, o que a gente tem que aprender é que a gente não tem que escolher ninguém. Que a gente é 50% pomba-gira, 50% evangélica. Gente, ontem eu vi um vídeo de um cara, é o padre, pastor macumbeiro. Aí é Ixi. uma igreja evangélica, gente, é muito doido, porque é uma igreja evangélica, mas o cara coloca uma badá que parece de macumbeiro, e aí ele começa a cantar umas músicas parece que de macumba, mas é tipo evangélica, com a fala evangélica, e todo mundo começa a rodar. Eu falei, olha as pombas gira dominada da dominatrix. Caramba, sensacional, é muito da hora esse vídeo. Mas é isso, assim, e é todo mundo com é a mesma coisa, tá todo mundo falando a mesma coisa, só que a gente fica defendendo o nosso ponto de vista por vários ganhos secundários, Hum. entende? Então, eu vou defender que a igreja evangélica é melhor, porque aqui o dízimo vem para mim. Eu vou defender que a macumba é melhor, porque aqui o dinheiro fica aqui para mim. Eu vou defender que o outro aqui funciona mais. Gente, é tudo a mesma coisa. Só que Mas a e gente essa fica. criança? Como a gente, tipo assim, teria como você ajudar ela ou indicar algum, Tem, tipo, por exemplo, tem. pensa, sei lá, aquela radiestesia, porque a menina Faz, tá é. sofrendo, sabe? Ela tá depressiva. Tenta você falar com ela, fala, mano, você não tem que escolher, coloca ali dois bonequinhos, faz ela entender que ela não tem que escolher nenhum dos dois. Metade dela é o papai, metade dela é a mamãe, e ela não é nem o pai nem uma mãe, ela é uma outra coisa, doida, mais doida que o pai e a mãe, e ótimo. Aí aqui vem as Uhum. nossas esquisitices. Ela é mesmo, tenho certeza que ela é humanoide. Humanoide, total, você falou, eu já me vi humanoide, assim. Então, tenta fazer esse movimento. Se não funcionar, aí a gente faz uma constelação, né? Porque às vezes, assim, eu adoro essas coisas, mas a gente tem que entender o grau de consciência que a pessoa tem para poder trazer esse tipo de informação, senão cria um outro problema. Ela é super interessada. Tipo, ela quer ir É, pro centro espírita com o pai dela e a mãe não concorda. então, e vai dar BO com essa mãe evangélica aí. É um desafio. É um desafio. Vai Na ser um grande constelação, desafio. a mãe não fez as pazes com a mãe dela. Então, O cara que é, estava fazendo a constelação falou para ela, né? Pra você. Ela, Por isso que a a mãe gente dela, fala os movimentos mãe- sistêmicos, né? Mas às vezes a mãe não dá conta de olhar ainda, mas aí a filha que tem que ter consciência e falar, mamãe, problema seu e da vovó, eu vou Hum, acolher isso aqui, né, dentro de mim. Então, uhum. né, mas o que que a gente faz? Por honra, a gente também não se conecta com nada, nem com ninguém, porque eu não consegui conectar nem com meu pai, nem com minha mãe, como é que eu vou me conectar com Deus, com a É. Umbanda?
com o candomblé, a gente não conecta com porra nenhuma, se a gente não conecta primeiro com pai, com mãe, entende? Então é isso, assim, nosso desafio até a morte vai ser a gente aceitar os nossos pais e entender que a força dos dois são necessárias, que nós temos a força dos dois, mas nós não somos nenhum dos dois, a gente é uma outra coisa, coisada, né? Tenta, senão você manda ela para cá que a gente tenta organizar. E Tá é bom, isso, obrigada. gente. Então, nesse movimento que a gente, só terminando de facilitar essas entidades aqui, o nosso convite aqui é a gente experimentar para criar essa flexibilidade e convidar esses seres a se flexibilizarem. É todo mundo que vai dar conta de sustentar o novo? Às vezes 20%. E vai ir, e vai voltar, e vai ir, e vai voltar. Ou vai desistir, e tá tudo certo. Mas sempre vai ter gente nova chegando, e a gente vai entendendo que cada vez mais que as pessoas é muito engraçado, né? Porque hoje, às vezes, chega pessoas que, tipo assim, que, nossa, eu apanhei tanto daquela aluna, com aquele problema, às vezes a pessoa chega no mesmo problema, eu falo, não, filha, relaxa e goza, entende? Assim, vai ficando mais fácil pra gente, né? Porque a gente vai aceitando tudo isso dentro de nós. O nosso espaço aqui é só isso, só criar essa flexibilidade de entender que não tem nada certo e não tem nada errado. Que a gente precisa aprender a se relacionar com esse mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, com um Deus imperfeito. Porque nem a fonte criadora é linear e perfeita, entende? Ela está o tempo inteiro se desdobrando e criando algo diferente também o tempo inteiro. Então, o processo de evolução não tem fim, assim como o processo de contração não tem fim. E aí a gente vai aprendendo a achar o equilíbrio. Às vezes acelera, às vezes relaxa, às vezes pensa em desistir. Mas aí a gente dorme, quando eu penso em desistir, eu falo, não, eu tô cansada, vamos dormir, vamos ver o que vai acontecer amanhã, e a gente decide. Aí no outro dia eu falo, ah, foi só um dia ruim, só uma TPM, tá bom? Então, as perguntinhas que vocês tinham feito lá sobre ataque espiritual, para a gente encerrar, o ataque espiritual é coisas que são intolerantes para mim, que eu quero consertar aquilo, igual essa mãe querendo consertar, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu faço muito movimento com os meus filhos aqui. Eu falo, mano, os meus movimentos não é para fazer você homem ou mulher, para fazer você gostar, né, é isso ou daquilo. Não, é para fazer você aceitar quem você é e o que você quer ser. Né? Porque às vezes a gente vai para uma constelação, não, eu quero constelar meu filho para ele receber a força masculina do pai, para ele virar homem. Não é isso. Porque a gente está indo, eu acho que já para um espaço humanoide de sem sexo, assim, de realmente o Bicebivolt. Daqui a alguns anos a gente já está indo para esse lugar de tipo assim, opa, deixa eu, agora eu sou mulher, né? De usar essas energias e essas forças dentro de nós, mas ainda vai um tempinho para a gente ser esse avatar, né? Ser esse, eu não sei se não é assexuado, é ter as duas energias ali, né? É que a gente tem muito medo. A gente ainda vê a homossexualidade como uma doença. E é o que eu sempre falo para vocês, nesse espaço nosso aqui. Eu nasci num corpo de mulher, ok, é isso eu preciso aceitar. As habilidades deste corpo ainda de mulher, mas depois a gente vai para um espaço de tipo assim, um corpo de mulher, eu vou transar com quem? Quem tem, mas o meu corpo de mulher vai procurar uma energia masculina. Aquilo que me completa, entende? Se a energia masculina está numa mulher, pode ser. As mulheres estão muito mais homem do que muito homem. E tá tudo certo. Não é que eles são trans. A minha percepção, às vezes, é que a gente já está aprendendo a criar uma flexibilidade dessa coisa humanoide de ser bivolt. Eu acho que, e daqui a pouco, assim, no futuro, a gente vai ser tudo avatar. Que isso acaba com o julgamento, né? Não é homem, mulher, não tem mais branco, preto, cor-de-rosa, com bolinha azul, pardo, vai ser todo mundo e acaba com o julgamento, acabou a palhaçada. Aí vai estar todo mundo focado o quê? No progresso, na evolução, na expansão. Não vai ter essa competição mais, porque isso gera, né, muito julgamento. Aí cada um quer defender. Eu vi uma índia essa semana falando,
É um absurdo a sociedade colocar a gente como pardo. A gente é índio. Eu falei, puta que pariu, cara, que ódio que eu tenho dessas conversas, né? Porque, assim, quanto menos definição a gente tiver sobre nós mesmos, a sociedade precisa, igual o cara lá nos Estados Unidos. Aqui é só homem e mulher, beleza, ele está tentando organizar a bagaça, não vai funcionar. E ao mesmo tempo que eu falar aqui, não, aqui pode tudo, todes, todes, tedes, tudes, tilde, vai funcionar também, não vai funcionar. A gente está tentando buscar fórmulas e soluções, mas, tipo assim, à medida com que isso vai funcionando, é na hora que a gente vai conseguindo juntar todo mundo. Eu acho que, não sei se a gente vai conseguir chegar nisso. Estamos tentando e trabalhando, né? Olha para você ver os golfinhos ali, que bonitinho, né? Todo mundo tem a mesma cara, né? Né? As baleias. Tem coisas de aspectos diferentes, mas tem todo mundo a mesma fisionomia ali, né? Agora aqui não, a gente vem, nasce essas popozudas, nasce umas com peito, outras sem peito. Nossa, aí a gente começa já desde cedo a ser papinha de demônio, né? Não gosto do meu nariz, não gosto da minha bunda, não gosto de mim, queria ser loira, do olho verde, não gosto do meu cabelo, queria ser branca. A Cleo tem o cabelo liso, escorrido, queria ter o cabelo enrolado. Aqui tem o cabelo enrolado, queria ter o cabelo liso. Aí vira essa putaria, né? Ninguém se aceita. A gente tem que aprender a se aceitar e aceitar toda essa diversidade, criando esse espaço de comunhão, de flexibilização, para que a gente consiga ajudar as pessoas também a se aceitarem, a se amarem e a amar tudo do jeito que é. Aí a gente vai ter mais leveza na vida, né? Então é a gente parar de ser a separação, a gente tem que parar de julgar, parar de ser a separação. Como eu posso ser a comunhão encarnada com todos os seres, com todos, né? Com tudo isso. E em relação às entidades na minha cabeça, é a hora que a gente parar de achar que a entidade morreu. Por que que essas entidades ficam aqui? Porque elas querem ser vistas. Ok, tá todo mundo aqui. Elas querem ser vistas, elas querem ser acolhidas e elas querem pertencer. Porque a gente acha que elas morreram, elas não morreram, elas simplesmente mudaram o jeito de funcionar sem um corpo. Então a gente precisa urgentemente aprender a se relacionar também com mais leveza com a morte. Alguém estava falando do bebê, né? Então ter que aprender a se relacionar com a morte de uma outra maneira. Por que que esse bebê não quis ficar? Não sei, tem que tentar perceber. Uma constelação pode ser que ajude ela a entender. Mas assim, as crianças hoje em dia, a gente precisa se preparar muito para ser pai e mãe. Porque esses bebês, eu vejo, assim, os bebês dourados, sabe? Eles não... Quem quer nascer para o meio da treta, gente? Quem que quer nascer para confusão? Se já liberamos karma, se já liberamos um monte de coisa, então não sei. O povo fala, tem muita gente querendo reencarnar. Eu falo, será? Eu não sei, não. Tenho minhas contradições aí. Então, né, eu acho que conforme a gente vai se desapegando, eu sei lá, quero viver outra vida na Terra? Ah, eu acho que não, eu quero viver uma outra coisa. Por que que eu vou viver a mesma coisa de novo, né? Então, prestem atenção nisso, assim, a gente precisa ir criando essas flexibilidades. O que eu quero ser numa outra encarnação, né? Combinado? Vamos experimentar mais uma semana o que aparecer para vocês. Não julguem o que aparecer, não julguem esses seres, não julguem essas energias. Qual o presente que essas energias estão me trazendo? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo, mas que se eu percebesse mudaria a minha vida e o meu receber, né? Então, mudo, se os meus olhos forem bons, todo o resto será. E tem ali uns 2% que é realmente assim, não quero você aqui. Acabou, vaza do meu campo, da minha vida, acabou. Mas quem está trazendo o capiroto para minha casa? Aí vocês têm que entrar num acordo aí. É o filho? Vai morar com o pai. É o marido? Vai morar com sua mãe. Ou aprende a se relacionar com as entidades que ele está trazendo para sua casa também. Porque assim, por que que essas entidades são erradas? Será que é um capiroto mesmo? É que a gente já vai para a definição rapidinho, aprende a receber de tudo. E como que a gente aprende a receber de tudo? Experimentando. A gente é muito intolerante. Toda a nossa intolerância a entidades, vamos destruir, descriar, para liberar? Toda a nossa intolerância, a nossa repulsa.
Enquanto a gente estiver nessa polaridade de energia boa e energia ruim, não tem dessa energia boa e energia ruim. Tem a energia que vai funcionar para cada situação. Agora, por que que esse trem está se sustentando no meu campo? Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. O que que eu estou ganhando aqui? Eu estou sendo a vítima? Eu estou deixando essa energia ficar no meu campo aqui porque eu quero mudar de emprego, aí tem esse ser que está me infernizando? Tem alguma mágica aí. Eu estou criando isso no meu campo porque é para ter coragem, criar vergonha na minha cara, para eu poder sair daqui, para eu poder mudar. Entenda qual é a mágica que esses seres estão trazendo para você. Transliterar essas energias. Mas vocês sendo a entidade dominante, ninguém ataca vocês, ninguém fica no seu campo, a não ser com que vocês permitam. Combinado? Então, aí, como adulto, a gente começa a reconhecer. Eu estou criando isso. Gente, nós estamos criando tudo o tempo inteiro. Inclusive os ataques psíquicos. Qual o valor de ser atacado? Qual o valor de ser atacado? Né? Geralmente a gente só é atacado quando a gente está mexendo em coisas que não são nossas ou a gente não está respeitando aquela egrégora. A hora que a gente respeitar, falar, mano, tá tudo certo, você tá certo, eu tô errado. Beijo na bunda, até segunda. Aí pronto, acabou, é só isso, respeita. Muitas confusões seriam evitadas se a gente começar a respeitar. O outro no trânsito, o outro que o outro gosta de comer, quem o outro quer comer, só respeita. Tá bom? Gratidão por mais essa troca. Se tiverem mais perguntinhas, coloca lá no grupo que eu vou respondendo vocês, tá bom? A Gi também tá lá para dar um suportinho, para quem precisar de coisas também mais técnicas, né? Como eu falei para vocês, a gente nunca vai chegar ao fim desse assunto. E vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais gostoso, né? Nossa, é tão gostoso a hora que a gente. Ai, então leiam, estudem, né? Sejam curiosos, percebam, é muito gostoso aprender a receber de tudo. Apanha um pouquinho, né? Para criar esse espaço, né? É igual, eu entendo espaço às vezes assim. Eu comprei um terreno, né? E agora eu tenho, aonde eu vou construir a casa? Então a gente vai ter que limpar aquele terreno, a gente vai ter que às vezes, né, tirar umas pedras, tirar uns negocinhos. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Arreganhar o receber, às vezes ele é um pouco, tem que tirar essas crenças, eu tenho que perder alguns medos, eu tenho que criar essa elasticidade. Vou receber de algumas coisas, né? Eu quero mudar para Nova Zelândia, que lá não tem cobra. Então é isso, assim, tem coisas que é difícil a gente receber, né? Então pronto, acabou. Como pode melhorar? Então algumas coisas é mais difícil da gente receber do que outras, né? Eu vi minhas amigas na Chapada ontem postando a puta de uma cascavel, ainda fez enquete, é cascavel ou jararaca? Eu acho que eu só não mudei para Chapada por conta das cobras ainda. Acho que eu vou para Nova Zelândia que não tem cobra. E é isso. E tem coisas também que isso me acalma. Talvez tem coisas que a gente não vai conseguir receber nessa vida, né? Às vezes é uma utopia também a gente achar que a gente vai dar conta de conseguir receber de tudo. É uma utopia, é Barbie da consciência. Então, eu também estou de acordo, sem esquizofrenia, sem me forçar, sem me estuprar, né? Porque às vezes a gente comete um autoestupro aqui. E tem hora que fala, cara, eu não estou conseguindo engolir isso, está muito difícil para mim aceitar isso. Então, né? Então, tem coisas que às vezes demoram um pouquinho mais para a gente aceitar, e tá tudo bem, não briguem. Quanto mais vocês brigarem, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que aceitar isso, eu vou encher minha cobra, minha casa de cobra, eu tenho que aceitar isso. Não, não é necessário, né? Como pode melhorar? Mas é criando uma elasticidade. Talvez algumas coisas realmente a gente não vai resolver nessa vida. Eu acho muita coisa a gente resolver tudo nessa vida, né? Então, eu já estou de acordo, né? Com algumas coisas eu não quero resolver, não. Eu quero ser feliz. Tomem cuidado com essa esquizofrenia da perfeição e do sucesso. Eu quero ser a Elaine Orives, eu quero ter uma Porsche, eu não tenho que trabalhar demais, gente, quero tomar mais caipirinha na praia, tá bom, a vida que eu tô, o lugar que eu cheguei, nossa, tá sensacional, entende? Então a gente tem que ir falando assim, o sucesso que eu tenho hoje, para mim, ele é ótimo, ele é mais que o suficiente, pode melhorar um pouquinho? Pode, mas tá bom para mim onde eu tô. Nossa, adoro ficar à toa, adoro, se entende? Agora, tem gente que às vezes não dá para ir mais um pouquinho. Agora, às vezes a gente coloca aquela coisa, não quero ser Helena Orives.
Vou fazer live todo dia. Não, gente, quero não. Não, eu já fiz muita live, muitos grupos, agora é curso gravado. Não, eu quero mais brincar, ou, assim, sabe, assim, fazer consciência aqui de um espaço mais leve, né? A gente achar o nosso limite. Aqui eu já estou com 44 anos, não quero aprender, tem muita coisa que eu quero aprender ainda, mas assim, cuidado com essa esquizofrenia, de eu quero ser milionária, eu quero. Você pode, mas qual o custo disso? Né? Então eu quero descobrir, eu quero muito ficar milionária, de um outro jeito, sem ter que me matar e matar a minha juventude, a minha sexualness, né? Não quero ficar atendendo 200 pessoas por... Não, gente. Então, tem um jeito diferente de fazer as coisas e a gente vai descobrir. Combinado? Então, beijo, 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 pode poque nessa perfeição e vamos receber. Tchau, 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 tchau.